Abra a Bíblia de vocês no capítulo 29 do livro de 1 Crônicas. Nós temos estado falando esses 2 últimos domingos e hoje nós terminamos a nossa série, uma série de 3 estudos sobre Em Tudo Dai Graças. Agora, presta atenção. Em tudo dai graças. Diga comigo, em tudo dai graças. Essa é a coisa mais complicada para fazer, dar graça em tudo. Nós damos graças em algumas coisas. Muitas vezes nós reconhecemos o Senhor e damos graças, mas essa não é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é dar graças em tudo. Agora, para que você possa chegar nesse nível de que você não vai dar graças somente em algumas coisas, mas você vai dar graças em tudo, você tem que ir na profundidade da ação de graças. E essa profundidade da ação de graças, ela tem 3 níveis diferentes. Nós falamos já dos 2 primeiros níveis, e o primeiro nível é o estágio do reconhecimento. Ninguém dá graças quando não reconhece, não tem como dar graças. Então, para que você possa dar graça, Deus tem que fazer uma limpeza, e é nesse estágio do reconhecimento que Ele liberta a tua alma, que Ele tira todo o lixo da tua alma, que Ele prepara a tua alma para que a tua alma não seja um empecilho para você andar no Espírito. O Espírito Santo no teu Espírito está sempre se movendo. Mas aí muitas vezes esse mover do Espírito chega na tua alma e é bloqueado. E a alma então assume o controle e não o Espírito. Agora já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E o viver que agora tenho, vivo pela fé no Filho de Deus. Aí é pelo Espírito. Você reconhece que você precisa ser limpo, ser santificado na tua alma. O que acontece? Todas aquelas emoções tóxicas, toda aquela coisa errada que tinha na alma, sai. Aí vem o segundo estágio. Você fica livre então no primeiro estágio. No segundo estágio é o estágio da confirmação. Nesse estágio, você está pronto, o Espírito está se movendo. E o que é que isso traz para você? Em outras palavras, isso traz para você no segundo estágio a prosperidade de Deus. Existe uma prosperidade que é de Deus. Não é aquela prosperidade da teologia da prosperidade, na qual o homem é o centro. Mas é a prosperidade de Deus, em que Deus vai abençoar você pelo que Ele é. Ele vai abençoar você pela graça, não você para ser o centro, não você para ser o Deus de você mesmo. Está dando para entender isso que eu estou dizendo? Então, nesse segundo estágio, você entra na prosperidade de Deus. E a Bíblia diz assim, que você seja próspero como a tua alma é próspera. Então, a tua alma que foi limpa, agora se torna próspera. O que é a tua alma? Teus pensamentos, teus desejos, suas emoções se tornam prósperos. Por quê? Porque a tua alma vai se conformar com a vontade de Deus e a prosperidade de Deus vai vir para a sua vida. Entenderam? Então agora nós vamos para o último estágio. E no último estágio agora você já está limpo, você já está próspero, a tua alma está próspera, você está prosperando nos teus desejos, em tudo que é coisa que está ligada com a tua alma. Mas no terceiro estágio, se chama estágio da apreciação. Primeiro, reconhecimento. Segundo, confirmação. Terceiro, apreciação. Agora, quando você está com a tua alma limpa, você está entrando em tudo aquilo que Deus tem para você, em toda a provisão de Deus para você, porque a tua prosperidade não está no teu merecimento, está na provisão de Deus para você. E Deus tem essa provisão pronta, mas nós é que não conseguimos desfrutar dela. Então, quando você está nos 2 estágios, você começa a desfrutar dela. E quando você começa a desfrutar dela, vem o terceiro estágio, que é a apreciação. Aí então você vai começar a apreciar Deus em todas as coisas. Você vai começar a reconhecer Deus em todas as coisas que Ele vai estar fazendo na tua vida. Esse é o último estágio. É o estágio em que eu e você temos que viver a vida cristã. A vida cristã integral é a vida que é vivida no terceiro estágio. Mas para você chegar no terceiro estágio, você tem que passar pelos 2. Não é um negócio automático, você não pula do 0 para o terceiro estágio.
Não tem como. É um processo. E sabe como é que é o nome desse processo? Se chama santificação. Então esse é o terceiro estágio que nós vamos ver hoje. E no terceiro estágio, a gratidão vai fazer o quê? Vai demonstrar a tua integridade. Sabe o que acontece com os cristãos hoje? Na maioria das vezes, os cristãos estão tentando usar Deus para os seus benefícios. Então o cristão vai lá orar, ele se ajoelha e ora: Senhor Deus, me abençoa, Senhor, eu quero a bênção. Quer a bênção, mas não quer a cruz. A bênção vem depois da cruz. A exaltação de Jesus, se você ler Filipenses capítulo 2, diz lá que ele se entregou à morte de cruz, que era a morte mais vergonhosa que tinha. E aí o próximo versículo, lá no Filipenses 2, versículo 6, 7 por lá, vai dizer assim: pelo que também Deus o exaltou, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, tanto no céu como na terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória do Pai. Então, quando você chega nesse estágio da apreciação, que você passou por aqueles 2 primeiros estágios, sabe o que começa a acontecer com você? Você começa a reconhecer Deus. E quando você começa a reconhecer Deus, a apreciar Deus, apreciar tudo o que Ele está fazendo, os joelhos vão ter que se dobrar perante Jesus. Mas sabe, quando você está no estágio da apreciação e um joelho se dobra, Jesus, sabe perante quem também esse joelho se dobra? Perante você. Não é só perante Jesus. Porque o joelho, para se dobrar perante Jesus, ele tem que reconhecer. Mas como é que ele vai reconhecer? Qual é o plano de Deus para reconhecer Jesus como Senhor? Você. Eu estava ontem ensinando, ontem, não me lembro bem, um dia desses aí, essa semana ainda, ensinando o nosso pessoal lá de Foz do Iguaçu, os líderes dos jovens. E eles me fizeram uma pergunta, eles perguntaram: pastor, como é que qual é o método para a gente deixar essa mocidade assim, em fogo por Deus, andando na santidade, querendo evangelizar, orar, ler a palavra? E aí eu falei: olha, Deus tem um método. Essa pergunta de vocês é muito boa. Deus tem um método. E talvez você nunca chegou a entender qual que é o método de Deus, mas hoje você vai entender. E vocês também vão entender. Sabe qual é o método de Deus? É você. Porque quando Deus quis fazer alguma coisa aqui na terra, Ele enviou Jesus. O método de Deus é pessoas. É pessoas. Agora aqui nessa terra, sabe quem é a boca de Jesus? É você. Sabe quem são as mãos de Jesus? É você. Porque Jesus é o cabeça, mas nós somos o corpo, somos membros. Não há como Jesus se manifestar. Ele escolheu se manifestar, Ele é soberano, se manifesta como quiser, mas a decisão dele de se manifestar é pela igreja, que é o seu corpo, do qual Ele é o cabeça. Vocês estão entendendo isso? Então olha só, Daniel, os amigos do Daniel fazem uma confusão terrível com ele, para dar um exemplo disso que eu estou dizendo. Que o método de Deus é você. Quando Deus queria fazer alguma coisa, Ele deu o Filho dele ao mundo. Agora, quando Jesus quer fazer alguma coisa, sabe o que Ele faz? Ele dá você para o mundo. Ele deixa você aqui na terra. Por isso que você está aqui com uma missão. Então, vou dar um exemplo do Daniel para você entender bem o que eu estou dizendo. Porque esse ensino aí é profundo. Vou te dizer, eu mesmo nunca tinha ouvido, né? Até que Deus, na graça dele, mostrou para mim, quando eu comecei a pensar nisso, em tudo dar graças. Veja Daniel, ele era com mais 3, o governador de toda a nação mais poderosa que tinha na face da terra no tempo dele. Então esses 3 ficaram com inveja do Daniel, os 2, né? E eles queriam então depor o Daniel, matar o Daniel para eles ficarem, porque o Daniel estava se sobressaindo. E o rei pensava pôr o Daniel acima dos 2. Então teria o rei, o Daniel, os 2 e o resto. Sabe o que eles fazem? Eles armam uma trampa contra o Daniel. Porque o Daniel orava todos os dias voltado para Jerusalém. Então eles descobrem isso. O Daniel era íntegro
e esse é o processo da integridade que nós estamos falando hoje, não tinha nenhuma falta que eles procuraram em tudo na vida do Daniel uma coisa para acusar o Daniel perante o rei. Não acharam. E aí eles chegaram à conclusão, só tem um jeito de a gente acusar ele. Nós temos que buscar na lei de Deus. E aí qual que era a lei de Deus? Era orar sem cessar. O Daniel todos os dias abria as janelas da sua casa e orava voltado para Jerusalém. Aí eles foram lá e viram... Aí eles tiveram uma ideia, vamos dizer para o rei fazer um decreto que durante 30 dias ninguém ora para outro Deus a não ser para ele. Ele vai ser o nosso Deus. E fizeram o decreto. E o rei pôs o selo dele, que se tornou uma ordem inviolável. Aí esperaram alguns dias, sei lá quantos, não diz na Bíblia, e foram ter com o rei. Falou, o senhor não fez esse decreto? Ah, fiz. Então, mas tem um camarada aqui que está abusando desse decreto do senhor, Daniel. E nós vimos ele fazendo isso. Ele está orando lá voltado para Jerusalém. Ele não fechou a janela. Ele continuou fazendo exatamente o que estava fazendo por causa de uma coisa chamada integridade. E aí então vão lá, pega o Daniel. E o Daniel vai então para a cova dos leões. E o rei diz, Daniel, então agora eu não posso voltar atrás. Eu assinei esse decreto, me enganaram, né? Fui enganado, mas agora é tarde. Mas aí ele joga o Daniel. Aí no outro dia, e o rei sela para ninguém abrir a cova. No outro dia, ele vai lá e diz, Daniel, você ainda está vivo? Ele diz, sou vivo, ó rei. Eu ainda estou vivo porque o senhor mandou seu anjo aqui e fechou a boca dos leões. Aí sabe o que acontece? Tira o Daniel de lá e todos aqueles joelhos que o acusaram precisam se dobrar perante ele. E como é que foi se dobrar perante ele? Daniel sai da cova e os outros são jogados na cova. E o rei faz um decreto. Agora diferente daquele decreto, que todo mundo deveria adorar o Deus de Daniel. Que coisa tremenda, irmãos. Então os joelhos tiveram que se dobrar perante Daniel. E tiveram que reconhecer. Então, se dobrando perante o Daniel, tiveram que se dobrar perante Jesus. Quando se dobrarem perante Jesus, vão estar se dobrando perante você, porque você é o método de Deus aqui na terra. Ele é o cabeça, Jesus o cabeça, nós somos o corpo. Você é. Então veja bem, o grande problema da ação de graças é, primeiro, o reconhecimento. Como é que vamos dar graça se não reconhecer? Segundo, a confirmação, você tem que experimentar o que Deus tem para você. E daí vem o último estágio, que é o da apreciação. Você vai apreciar. Imagina o Daniel, a apreciação do Daniel, quando aqueles acusadores dele foram lançados lá na cova. E a Bíblia diz, nem bem eles chegaram no fundo, os leões já estavam devorando. Porque estavam com fome. Então não é que não tocaram no Daniel porque estavam sem apetite. Não era. Era porque um anjo estava lá. Então é a apreciação. Você aprecia Deus. E daí porque você aprecia Deus, você se torna o quê? Íntegro. Íntegro. E para aquela vidinha cristã pela metade, de dar graças numa coisa, mas de abrir mão em outras coisas, você vai ser fiel contra até a tua própria vida, como foram os amigos de Daniel também. É outro exemplo, que não se dobraram perante a estátua, que nós falamos aqui. Então, é o estágio da apreciação. O estágio da apreciação demanda 2 estágios, porque ele é um processo de santificação. Diga comigo, dar graças em tudo exige um processo de santificação. E o último estágio, diga comigo, e o último estágio é aquele no qual você vai apreciar o teu Deus. Você vai reconhecê-lo como soberano. Primeiro na tua vida e depois em tudo. Aleluia! 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 Agora vamos então para o nosso processo de apreciação. Infelizmente o tempo corre, né? A coisa é tão boa, mas o tempo corre. Então, nesse terceiro estágio, que é o estágio que a gratidão demonstra nossa integridade, que nós já estamos crescidos na fé, estamos íntegros, nós não negociamos o inegociável. Gente, para a nossa vida cristã tem muita coisa que é negociável, mas tem muita coisa que é inegociável. E a gente vive negociando o não negociável.
o que a gente não deveria negociar. Ok? Então, quando nós chegamos nesse estágio da integridade, que é o estágio da apreciação, o que acontece? O gozo do Senhor que nós vamos ter, vai vir das qualidades que o nosso Deus tem. Você vai apreciar Ele totalmente. Você vai apreciar Ele como teu salvador pessoal. Você vai apreciar Ele como teu provedor. Você vai apreciar Ele como o Deus que te cura. Você vai apreciar Ele em tudo aquilo que Deus é e está demonstrando para você. É o estágio da apreciação. Agora, esse estágio, vamos fazer algumas coisas aqui. Vamos analisar esse estágio. A maior qualidade manifesta na apreciação é o amor. Versículo 3. Vamos lá? Versículo 3 aí do 1 Crônicas. Estamos aí no 3? Além disso, deixa eu contar a história para vocês. É Davi recolhendo tudo o que precisava para construir a casa de Deus. Dando de si, do melhor de si, para construir o templo lá em Israel. E então é isso que fala o texto. Agora, quando vem no versículo 3, vamos ler desde o 1, por favor, para a gente entrar no ar aí, né? Porque quem não leu vai ficar sabendo, né? O rei Davi disse mais a toda a comunidade: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, veja, não foi ele que escolheu, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e sem experiência, e a obra é grande. Porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Isto é, a casa que ele queria construir. Com todas as forças, agora veja o que é. Davi está no estágio da apreciação. Com todas as forças, eu preparei para o templo do meu Deus o ouro para todas as obras de ouro, a prata para todas as obras de prata, o bronze para as obras de bronze, o ferro e a madeira e para todas as de madeira e ferro, e pedras, e o berilo, pedras de engaste, pedra de ornato, que eu não sei o que é, pedra de várias cores, todo tipo de pedras preciosas, e muito mármore, que naquele tempo era muito difícil. Agora veja o versículo 3. Por que ele fez isso? Por causa da apreciação do seu Deus. Por causa da integridade que ele tinha para com seu Deus. Ele não estava vivendo em torno dele mesmo. Ele estava vivendo em torno do seu Deus. Veja lá. Além disso, o que está escrito aí agora? Por amor ao templo do meu Deus. O templo do teu Deus, ele tem 2 estágios. O primeiro estágio do templo do teu Deus é você. Você é o templo. Deus não habita em santuário feito por mãos. Quando a gente sair daqui, Deus sai. Por outro lado, existe um lugar de reunião, que erroneamente é chamado de templo, né? Porque o templo somos nós. Então, esse lugar é que o Davi está falando. Esse lugar que nós vamos adorar. Por que nós estamos tendo tanto zelo aqui no que nós vamos fazer? Por que nós queremos fazer o melhor aqui? Nós vamos isso aqui, tudo vai ficar. Mas por um tempo a presença de Deus vai estar aqui. Quando nós nos reunimos, a presença de Deus vai estar aqui. Então, como é que nós podemos querer trazer a presença de Deus num barraco? Numa coisa deplorável? Então, esse é o segundo estágio. E é isso que o Davi está falando. Por amor. Então, qual é a primeira coisa que vem desse estágio da apreciação? É o teu amor a Deus. Mas você não pode só amar a Deus sem amar os teus irmãos. Mas você não pode só amar Deus, amar os teus irmãos, sem amar as coisas de Deus. Você tem que amar Deus como um todo. Com tudo que Ele é e com tudo que é dele. Aí você tem que amar a natureza. Todo bom cristão, ele toma muito a sério a criação de Deus. Tem que tomar. Porque é assim que se ama a Deus. Então ele disse, por amor ao templo do meu Deus, dou para o templo do meu Deus o ouro, a prata particular que tenho. Ficou liso, ficou sem grana, deu tudo. Eu dou para o templo do meu Deus o ouro e a prata particular que tenho, fora tudo o que já preparei para o templo do santuário. Agora sobrou aqui a prata e o ouro, e querem saber de uma coisa? Eu dou o resto. Aí vocês vão dizer,
Mas pastor, quem vai fazer uma coisa nesses dias? Eu vou dizer uma coisa. Quando nós, às vezes, damos as nossas ofertas, nós oferecemos ou para alguém que Deus ama e que está necessitando de ajuda, ou para a própria igreja do Senhor, que é o corpo, para fazer a obra. Sabe o que é que está acontecendo? Nós não estamos dando, nós estamos investindo o nosso dinheiro no melhor banco que há. Naquele que nunca tem problema com o retorno. Sabe? Os investimentos de hoje, por exemplo, agora, os investimentos... Você foi para o chão. Mas o investimento feito no Senhor nunca vai para o chão. Não tem variação. Porque a Bíblia diz que o Senhor não varia, não tem sombra de variação. Então a primeira coisa que leva a nossa integridade a fazer é amar o nosso Deus acima de todas as coisas. Como esses personagens que eu falei para você, como Daniel amou. Ele amou acima da vida dele. É amar a Deus acima de todas as coisas. Então essa é a primeira decorrência. Isso é uma consequência. Ninguém vai amar a Deus sobre todas as coisas se tiver com a sua alma em pedaço. Ninguém vai amar a Deus sobre todas as coisas se não souber reconhecer que Ele é o dono da provisão, o segundo estágio. Que Ele é o Deus da tua prosperidade. Mas quando você passa esses dois estágios, você entra no terceiro estágio, que é o estágio que Deus quer que você viva nele. Sabe? Deus não tem cristão de segunda categoria. Os cristãos se fazem pessoas de segunda categoria. Não porque Deus não tenha a provisão para ser de primeira categoria. Deus só tem cristão de primeira categoria. Mas é no nosso posicionamento que nos coloca na primeira categoria. Porque pode ter cristão até de 10ª categoria, e tem. Mas não porque Deus tem no coração dele cristão de 10ª categoria. É porque as pessoas se fazem cristãos numa categoria que Deus não quer que exista. Esse último estágio da gratidão é o cristão da primeira categoria. É onde Deus quer que você esteja. Mas para você estar nesse estágio, sabe o que tem que acontecer? Você tem que se posicionar perante Deus. Você tem que andar no processo da santificação. Você tem que reconhecer, assim como Salomão. E a primeira coisa que vai acontecer, que a gente vai saber que você está nesse estágio, é o teu amor por Deus. A Bíblia diz, o mandamento de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo com a si mesmo. Então essa é uma demonstração. Essa apreciação, ai Senhor, eu quero te apreciar. Ai Senhor, como se eu pudesse dar um salto do 0 para o terceiro estágio. Não existe. Você nunca vai apreciar. Nunca. Nunca vai apreciar o teu Deus. E sabe, quando você começar a apreciar o teu Deus, um monte de outras coisas vão vir junto. Não só a manifestação do amor por Ele, vai reconhecer a Deus como o centro de todas as coisas. Da tua provisão, da tua vida, da tua saúde, de tudo. De tudo. Olha, eu tenho que confessar para vocês que eu ainda não estou vivendo permanentemente nesse estágio. A vontade de Deus é que eu viva nesse estágio de maneira permanente. E que você viva nesse estágio de maneira permanente. Não é estou no primeiro estágio, de repente volto para o segundo, volto para o terceiro estágio. Não. A vida cristã não pode ser assim, não pode ser uma montanha russa. Ela tem que ser estável. E essa é a vontade de Deus. E a estabilidade, ela vem quando se chega no terceiro estágio. Você vai amar a Deus. Eu não estou nesse estágio totalmente. Eu tenho experimentado algumas coisas do terceiro estágio. Mas ainda, infelizmente, para vergonha minha, porque o problema sou eu, não é Deus. Deus não está com problema, eu estou com problema. Por isso eu não consigo me firmar no terceiro estágio e não dar um passo para trás no segundo. Mas eu tenho experimentado algumas coisas. Eu tenho experimentado comprar Deus. Veja, você está sentado num lugar aí, que é o resultado do terceiro estágio na minha vida. Eu pude crer que Deus era soberano e poderoso para fazer isso que Ele fez. E tem mais ainda, hein? Nós estamos reconstruindo tudo isso. E nós estamos indo pela fé. Eu estou reconhecendo que o Senhor é poderoso para nos fazer
deixar isso aqui do jeito que está no coração. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. O desejo do nosso coração é uma coisa muito joia para Deus. Porque não é para o homem. É o que Davi disse lá. Porque não estamos construindo templo para o homem, mas para o nosso Deus. Amém? Então o amor. A segunda coisa é que esse amor, que é o estágio da apreciação, quando você chega no amor a Deus sobre todas as coisas, a segunda coisa que acontece na tua vida é você vai reconhecer Deus como centro. Veja o versículo 1. Volta um versículo lá, por favor. O rei Davi disse mais a toda a comunidade: Salomão é meu filho único, quem Deus escolheu. Ou ainda é moço sem experiência. E a obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Em primeira instância, quem é o palácio de Deus? Eu espero que você já tenha aprendido isso. Quem é o palácio de Deus? É você. E em primeira instância, é você. Esse palácio de Deus que é você, é para você ou é para Deus? Deveria ser para Deus, né? Mas muitas vezes é para nós. Todas as vezes que nós centralizamos a coisa em nós e não centralizamos em Deus, o palácio de Deus que somos nós em primeira, não é de Deus, é nosso. A casa que nós estamos aqui, o lugar que nós estamos, é de Deus ou é nosso? Às vezes a gente pensa que é nosso, né? Então, esse reconhecimento reconhece a Deus como centro. Deus é o centro, não é para homem. Veja o que está escrito aí. Porque o palácio não é para o homem, mas é para o Senhor. Você não é para você, você é para o Senhor. E isso tem que permear a tua alma, a tua vida, o teu coração. E reconhecer isso. Aí você vai... Isso é uma das coisas que vai colocar você num estágio de vai viver o melhor de Deus para você. Uma outra coisa importante. O amor dá o seu melhor para Deus. Veja o versículo 2 e 3. Então, primeiro você reconhece Deus como centro. Aí você dá o melhor para Deus. Veja o versículo 2. Com todas as forças. Deixa eu perguntar, você tem dado o melhor para Deus? Todas as suas forças? Ou você tem dado o melhor para você? Todas as suas forças, girando em torno de você. Eu não posso responder por você. Eu respondo por mim. Mas você é com Deus. Mas eu posso ler a palavra. E não sou eu que estou te questionando, é a palavra. É a pergunta que vem da palavra. Isso aqui não tem nada a ver comigo, não escrevi isso. É o Espírito Santo. Então, com todas as forças, eu preparei o templo do meu Deus. Preparei para o templo do meu Deus. O que você está preparando com todas as forças para o templo do teu Deus? Primeiro, entendendo que o templo é você. O que você está preparando? Você tem dobrado o teu joelho e dito assim: Senhor, já não posso mais ser essa pessoa irada. Senhor, já não posso mais ser essa pessoa com falta de perseverança. Senhor, já não é possível mais, porque esse palácio é teu. Já não é possível mais, Senhor, ser essa pessoa inconstante, dobre, de duas palavras, que diz sim, mas o sim é não, e que diz não, mas o não é sim. Sabe, o Coríntios diz que a gente está edificando uma casa. Se a gente edifica com feno, palha, madeira, o fogo vem e prova. E sabe o que sobra? Zero. E não está falando de perder a salvação nesse texto. Não. Não, está falando da edificação da casa. Vai entrar no céu, mas vai entrar chamuscado, queimado, com cheiro de fogo. Mas a Bíblia diz que o que você edifica é ouro, prata, pedras preciosas. Isso, se passar o fogo no ouro, o que acontece? Mais puro. Se passa o fogo da prata, mais puro. Pedra, então o fogo não toca. Então você tem que preparar essa casa de Deus, que primeiro é você, e depois aqui também, com o melhor que tem. Com ouro, prata. E Davi falando. Então, dá o seu melhor para Deus. Para quem é o seu melhor? Eu não quero ouvir a tua resposta, porque eu não tenho nada a ver com isso. Mas pior do que isso, eu não ouvi, é que Deus está vendo e está ouvindo.
Nem que você não diga, não vou dizer nada, vou fechar minha boca, porque assim Deus... O que é? Conhece todinho você, teu pensamento, ainda nem chegou na cabeça, ele já sabe. Então não tem como se esconder. Ok? Então ele vai dizendo, as obras de ouro e prata, ele vai dizendo, ferro, madeira, quer dizer, veja, tudo que é necessário. Tudo o que é necessário. O amor dá o melhor a Deus. É o estágio da integridade. Você é íntegro. Você é completo. A palavra em inglês é whole. Você é completo. Ok? O amor envolve outros em seu projeto. Versículo 5 a 8. Se você tem amor, você não quer só você as coisas de Deus. Você quer os outros. Veja lá o 5. Quem está disposto a fazer oferta voluntária, consagrando-se, consagrando a si mesmo? Tua oferta não tem valor antes de que você seja consagrado. Deus não precisa, mas Deus quer você. Agora, quando você está consagrado, a tua oferta tem valor. Porque sai de um consagrado, de mãos limpas. A Bíblia diz, levantarei mãos limpas. Quem está disposto a fazer oferta voluntária, consagrando-se hoje ao Senhor? Davi agora disse, olha, eu fiz tudo isso. E Deus é soberano para fazer o resto. Mas se você quiser se consagrar ao Senhor e vir ajudar, aleluia, glória a Deus. Mesma coisa digo eu para vocês. Estamos fazendo essa grande obra. Pela fé. Se você quiser que se consagrar a Deus, vim ajudar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Agora vai para frente. Então os chefes das famílias, os chefes das tribos de Israel e os chefes de 1.000 e de 100, juntos com os administradores da obra do rei, fizeram ofertas voluntárias. Oferta voluntária é aquilo que vem do teu coração, não é obrigação. Tem muita gente que diz assim, Senhor, eu sou 100% fiel nos meus dízimos. Isso não é oferta voluntária, isso é tua obrigação. Se você não faz, se você não é 100% fiel no teu dízimo, você está roubando a Deus. Você não está roubando a igreja. Está roubando a Deus. Mas será, pastor? Ué, leia Malaquias 3. Que é lá onde diz. Não sou eu que estou dizendo essa palavra. Está escrito na Bíblia. Mas quando você já está fiel, aí você faz oferta voluntária. Voluntária. Aquela que vem do teu coração. Por quê? Porque você é íntegro. No terceiro estágio, é o estágio em que a gratidão demonstra a tua integridade. Nós vamos até 8. Deram para o serviço do templo de Deus 5.000 talentos e 10.000 dracmas de ouro. E 10.000 dracmas de ouro. 10.000 talentos de prata. 18.000 talentos de ouro. E 100.000 talentos de ferro. Gente, isso era coisa que não acaba mais. Os quais, os que tinham pedras preciosas, deram-no para o tesouro do Senhor, que estava sob a responsabilidade de Jeiel, o gersonita. Então esse é o estágio. Envolve outros no projeto. Mas sabe o quê? Para finalizar, e nós estamos terminando, o amor traz alegria, júbilo e louvor. Não é um peso fazer tudo isso. No estágio da integridade, é aquele no qual o peso de fazer as coisas para Deus saiu do teu pescoço. Sabe, eu vou dizer isso honestamente para você. Porque eu sou pastor há tantos anos. O que eu vejo na igreja acontecendo é que as pessoas estão fazendo, mas elas fazem como se fosse um peso. Até vir no culto, às vezes, é um peso. Basta esfriar um pouquinho mais, não culto. Nem vem, não sai de casa. Porque está centralizado em si mesmo. Nem para sair num carro que tem ar-condicionado, num lugar que não está tão frio, vem. É um peso. Então, nesse estágio, a coisa deixa de ser um peso. Ela traz alegria, ela traz louvor. Versículo 9. O povo se alegrou com as ofertas voluntárias que esses fizeram. Pois ofertaram ao Senhor com, qual é a palavra que está aí? Integridade. Diga de novo, esse é o estágio da integridade de coração. O coração era íntegro. E o rei Davi também se alegrou
muito. Então o último estágio é quando você faz as coisas para Deus e você está sabendo que Deus é o Senhor. Você dá e está seguro na mão dele, te dá o dobro. Tudo que você precisar. Você está sabendo disso, você pode crer nele. E aí o que acontece? Você então entra nesse estágio da integridade. Agora veja o versículo 10. Então Davi diz... Davi bendisse o Senhor na presença de toda a comunidade. Ó Senhor, Deus, nosso Pai, Israel, bendito és tu de eternidade em eternidade. Vai mais um para frente, nós vamos até o 13. Vai no 11. Senhor, tua é a grandeza, teu é o poder, a glória, a vitória, a majestade, tudo quanto há no céu e na terra é teu. Eu digo isso para você, não é porque eu estou lendo na Bíblia. Eu experimentei isso quando a gente estava comprando aqui, já disse isso, mas eu quero dizer de novo, porque é o melhor exemplo que eu tenho, mais recente. Eu tenho muitos outros, mas o mais recente é esse. Chegou numa hora que o banco disse, não vamos emprestar para você. Sabe o que eu fiz? Ao invés de ficar, liga para todos os irmãos, vamos ter que pôr um plano B. Na minha concepção, Deus não tem plano B. Não existe plano B. Só existe plano A. Por quê? Ou existe só plano A ou ele não é Deus. Saí lá de casa, vim aqui na igreja, fiquei aqui umas 3 horas orando, e eu gosto de orar andando. Então imagine 3 horas andando. Eu fui em tudo que é lugar aí, andei aqui, andei por lá. 3 horas, cheguei a ficar, quando terminei eu estava cansado de tanto andar. E a minha oração era essa. Senhor, esse banco está pensando que o dinheiro é deles. Mas eu declaro que o dinheiro desse banco, eles não sabem, mas eu sei e o Senhor sabe, é teu. Então, Senhor, esse dinheiro vai vir nas nossas mãos, porque o dinheiro é teu. E o Senhor que começou esse negócio não vai parar, porque essa é o teu caráter. O Senhor não para na metade. Nós às vezes paramos, mas o Senhor não para. No outro dia o banco me ligou e disse, olha, vamos continuar com o projeto. E agora já recebemos, já está pago, já gastamos todo o dinheiro, já está pago. Né? Então é o estágio em que a gente reconhece que Ele é o que tem tudo que há no céu e na terra. O Senhor é o teu reino. As riquezas, tanto como a honra, vêm de ti. E sabe uma coisa? Deus quer honrar você. Deus me honrou. Deus me honrou. Porque eu não perguntei para ninguém aqui da igreja se a gente ia comprar edifício. Sabe o que eu fiz? Ao invés de ficar perguntando para as pessoas, chegar a um consenso com as pessoas, sabe o que eu fiz? Eu vim aqui e eu estava orando todo esse tempo antes da gente encontrar esse lugar e estava dizendo, Senhor, o dia que for o teu lugar, vai cair no meu coração. E aí a Val me trouxe aqui, né? Aliás, bendito seja o nome do Senhor na tua vida, viu, Val? A Val trabalhou aqui igual gente grande nesse projeto. E não só trabalhou, doou. Sabe, toda a comissão aqui que veio da venda desse edifício, a Val doou para a igreja. Só para vocês saberem. Glória a Deus, Val. Não é tua glória, é do Senhor teu Deus, porque você fez isso no nome dele. É por isso que eu falo aqui publicamente. Porque é glória para Deus. Assim como na minha vida. Então, sabe, quando entramos ali, o negócio caiu no meu coração. E a Nícia, minha esposa, está sentada lá atrás. Se você quiser perguntar para ela, te conta. Naquela noite eu não consegui dormir. A noite inteira. De alegria no coração. De expectativa no coração. De gozo no coração. E eu criei. E eu criei. Sabe por quê? Porque tanto riqueza vem de ti, tu dominas sobre tudo, e há força e poder na tua mão, e na tua mão está a exaltação e o fortalecimento. Aí na mão do Senhor está a exaltação. Você está aqui, sabe por quê? Porque Deus está exaltando a minha vida, que criei, que decidi. E não é glória para mim, porque quando Deus exalta alguém, a glória é dele. Deus está mostrando o que Ele quer fazer com você e o que Ele é capaz de fazer. E que tipo de Deus é Ele? É um tipo de Deus que exalta você. Ele quer exaltar você. Ele diz que você é a luz do mundo. Não põe uma luz embaixo da cadeira. Você levanta ela no mais alto para iluminar. Deus quer levantar você. É isso que Deus quer fazer. Mas às vezes nós não entendemos. E sabe, por não entender, não damos graças a Deus e a vida não vai para frente.
Não vai. Fica patinando no mesmo lodo a vida inteira. Faz hoje para comer amanhã. Não há progresso, não há alegria no coração, não há confiança, não há estabilidade emocional. Então, vai lá para o próximo versículo. Nós já estamos no 3, né? Agora, e assim que termina. Nós estamos terminando essa série de Em Tudo Dai Graças. São 3 passos para você dar graças em tudo. Tem que começar no primeiro, limpando a tua alma. Tem que ir para o segundo, tem que conhecer a provisão que Deus tem, a prosperidade que Deus tem. E aí o terceiro passo termina assim. E agora te damos graças e louvamos o teu glorioso nome, ó nosso Deus. Agora te damos graças e louvamos teu glorioso nome, ó nosso Deus. Diga comigo, e agora te damos graças. Qual é o assunto aqui? Qual é o assunto aqui? Em tudo dá graças. Davi estava dando graças em tudo. Por que ele estava dando graças em tudo? Porque ele conheceu a Deus, porque ele limpou sua alma, ele saiu da reta, não era ele no centro. Aí ele começou a experimentar a prosperidade de Deus. Alguém que tinha todo aquele ouro, toda aquela prata para doar, só pode ter sido alguém próspero. E aí a prosperidade dele voltou para a glória de Deus. Porque quando a prosperidade fica para a tua glória, ou não volta para as mãos de Deus, ela é uma prosperidade maldita, não vem de Deus. Não é de Deus, não é abençoada. Não vai ser para o teu bem. Porque ele deu tudo isso e depois ele teve tudo de novo. Daí o Salomão, seu filho, entrou lá e foi milhares de vezes mais poderoso e rico do que ele. Vamos ler todos juntos. Por favor, mantenha lá o último versículo, 13. Aí vamos ler todos juntos. E vamos fazer essa leitura uma oração. Porque isso aí era uma oração. Lembra que começou lá no versículo 8 essa oração? Essa é o fim da oração. Vamos fazer essa oração. Vamos lá. Agora te damos graças e louvamos o teu glorioso nome, ó nosso Deus. Não é ó Deus. É nosso Deus. Vamos lá ler outra vez. Daí você faz assim, é nosso Deus. Vamos lá? Agora te damos graças e louvamos o teu glorioso nome, ó nosso Deus. Aleluia! Ei, dá uma salva de palmas ao nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém, amém.